Vamos então começar o tema 2, transes, né? Transe é ir além, é ultrapassar e é alteração de estado de consciência, que é o que nós, no nosso caso aqui, é o sinônimo mais correto, né? Alteração do estado de consciência. Todas as manifestações do psiquismo humano, boas ou más, fazem ressonância na mente do ser encarnado ou desencarnado. As ocorrências mediúnicas não poderiam ser diferentes, considerando-se a afirmação do espírito André Luiz, que diz que, isto aqui é no livro Domínios da Mediunidade, a mente permanece na base de todos os fenômenos mediúnicos. Então, nós somos espírito e a mente está em nós, no espírito. Ela comanda o perispírito e comanda o corpo, nessa vestimenta que nós utilizamos. Como diz Emmanuel no Pensamento e Vida, a mente é o espelho da vida em toda parte. Então é na mente que nós montamos a vida que nós vivemos através dos nossos pensamentos. Então nós temos o sentimento gera o pensamento gera a fala, gera a ação, e gera o que nós moldamos na nossa psicosfera. É o que comanda e dirige a nós, né? E a nossa vida é a nossa mente. Então nós vamos ver aqui, né, quando André Luiz coloca a mente permanece na base de todos os fenômenos mediúnicos, que é a mente que comanda tudo em nós. E vamos ver Emmanuel colocando no prefácio do livro Domínios da Mediunidade a seguinte colocação: somos médiuns, todos nós somos médiuns, né? Dentro do campo mental que nos é próprio, associando-nos às energias edificantes, se o nosso pensamento flui na direção da vida superior. Então, dentro do nosso campo mental, dentro daquilo que nós estamos materializando à nossa volta, que nós estamos moldando na nossa vida, se nós estivermos em contato com os espíritos superiores, né, nós estamos com energias e nos associando a energias edificantes. Se o nosso pensamento flui na direção da vida superior, ou as forças perturbadoras e deprimentes, ou estaremos ligados às forças perturbadoras e deprimentes, se ainda nos escravizamos às sombras da vida primitiva ou torturada. É aonde estiver o nosso pensamento, né, a nossa energia, a nossa vibração, porque o nosso pensamento é uma corrente, é uma matéria, né, é uma energia. Essa energia tem cor, tem peso, tem cheiro, ela se materializa à nossa volta. Então, conforme é esta energia, vai ser a sintonia que nós vamos ter, tanto com encarnados como desencarnados, e montamos, né, a nossa vida, encarnados ou desencarnados. Porque aqui encarnados nós vamos estar com os nossos iguais, só que aqui encarnados nós estamos juntos e misturados, e desencarnados, aí nós vamos estar no grupo dos nossos iguais, porque é como um imã, né, como o imã atrai a limalha fica ali em volta do imã, nós somos atraídos para aonde está aquele grupo que pensa, sente, tem o mesmo comprimento de onda que nós temos, né? A mesma cor que nós temos. Então nós vamos ficar juntos. E vamos estar com energias melhores, conforme o nosso pensamento, ou energias piores, conforme o nosso pensamento, e é nesta condição que nós vamos ter as nossas sintonias, sejamos médiuns normais ou médiuns ostensivos. A partir dessa perspectiva, compreende-se que, independentemente do plano de vida no qual o indivíduo humano se encontra e do nível de conhecimento moral e intelectual que possua, cada criatura, com os sentimentos que lhe caracterizam a vida íntima, emite raios específicos e vive na onda espiritual com que se identifica. Também está em Domínios da Mediunidade, que é o que nós estávamos falando, né? Na sua sintonia e com a onda, tipo de energia que se identifica. Resulta daí, de forma indiscutível, que
também continuação de domínios da mediunidade. Cada médium com a sua mente, cada mente com os seus raios, personalizando observações e interpretações, porque a observação depende do nosso ponto de vista, a interpretação depende da nossa bagagem, né? A cultura que nós temos, o conhecimento que nós temos, o que nós estudamos, o que nós aprendemos. Então, nós vamos montar a nossa existência. Nós temos uma vida só, mas temos várias existências. Então, essa existência que nós estamos aqui agora, nós estamos montando com a bagagem que nós trazemos e com aquilo que nós nos alimentamos aqui nessa existência, em termos de cultura, em termos de aprendizado, em termos de relacionamento, porque nós somos influenciados pelo meio e influenciamos o meio. Então, tudo isso vai gerar o que ele coloca aqui, cada mente com os seus raios, né, com a sua energia, o seu magnetismo, personalizando, dando as nossas características, né, as nossas observações, dando as nossas características, as nossas observações, que são do nosso ponto de vista, e daí gerando as nossas interpretações. E conforme os raios que arremessamos, erguer-se-nos-á o domicílio espiritual, na onda de pensamentos a que nossas almas se afeiçoam. Então, dentro da nossa sintonia, nós vamos montar a nossa casa espiritual, nosso domicílio espiritual, encarnados e desencarnados. Isso, em boa síntese, equivale ainda a repetir com Jesus, a cada qual segundo as suas obras. Porque nós estaremos unidos com os nossos iguais, né? Estaremos em sintonia com os nossos iguais, e cada um de nós vai receber conforme aquilo que nós fazemos. E para fazermos, nós temos que primeiro pensar, para depois executar. Então é na mente que nós temos o controle, né, o gerenciamento de tudo que está nos acontecendo. Assim, para que ocorra boa prática mediúnica, o indivíduo precisa ter noção de como funciona a sua mente e de qual é o seu potencial mental. Agora nós vamos ver um trecho do Livro dos Médiuns, no item 203. Para que um espírito possa comunicar-se, é preciso que haja relações fluídicas entre ele e o médium, que nem sempre se estabelecem instantaneamente. Nós já comentamos sobre isso aqui no nosso estudo, que o plano, antes de uma sessão mediúnica, por exemplo, o plano espiritual vai verificar aqueles espíritos que eles vão colocar para se comunicar, qual é a sintonia, com qual médium ele vai ter mais sintonia. Então eles têm como ver pela cor, né, pela onda que emite, pelo tipo de experiência, mas isso não dá para acontecer tudo naquela uma horinha que nós estamos ali, 1h30 no máximo, que nós estamos fazendo ali uma reunião mediúnica. Então, dependendo do caso, 48 horas antes ou 24 horas antes, o plano espiritual vai realizar essa aproximação. Então, o médium ostensivo e os médiuns normais, os médiuns sustentadores da reunião, vão sentir a presença dos nossos irmãos que são trazidos para que haja essa sintonia, né? Para que haja esse começo de entrosamento, para que quando chegue a hora da reunião, essa primeira sintonia, né, esse primeiro contato já tenha sido realizado. Por isso que eles colocam, eles não se estabelecem instantaneamente, então precisa de um tempo para que isso aconteça. Por isso que todos nós, 2 dias antes ou 1 dia antes da reunião, às vezes a gente não se sente bem, às vezes tem alguns que falam, nossa, mas eu tô com uma tristeza, vontade de chorar, aí fala, opa, daqui 2 dias ou amanhã tem a reunião mediúnica. Então, é a aproximação do nosso irmão que precisa de uma ajuda, faz uma oração, emite uma oração para este irmão que está sendo trazido ali e também se colocando à disposição para que possa realizar da melhor forma possível essa sintonia.
Só à medida que a faculdade se desenvolve é que o médium adquire pouco a pouco a aptidão necessária para pôr-se em comunicação com o espírito que se apresente. Então precisa essa sintonia ser anterior e também vai depender do estudo, do aprendizado, do tempo, né, do treinamento que o médium tem. Então, quanto mais tempo o médium tem trabalhando, se esforçando para melhorar, como que ele se esforça para melhorar? Através do estudo, do autoconhecimento e da reforma íntima. Porque, como diz o Kardec, se conhece o espírita pelo seu esforço em dominar suas más tendências. Então, o esforço para a reforma íntima e o estudo que ele tem, o conhecimento que ele tem, que não pode parar nunca, é que vai dar para ele bagagem suficiente para poder ser um bom servidor, ser um bom auxiliar da espiritualidade maior. Pode acontecer, portanto, que aquele com quem o médium deseje comunicar-se, que aí no caso de uma evocação, né? Aquele com quem o médium deseja comunicar-se não esteja em condições propícias a fazê-lo, embora se ache presente, como também pode suceder que não tenha possibilidade nem permissão para atender o pedido que lhe é feito. Às vezes o médium é vidente, ele vê que aquele espírito está ali, ele gostaria que aquele espírito se comunicasse através dele, mas às vezes não existe essa sintonia ou aquele espírito não tem essa permissão, ele está ali para assistir, né? Aí nós vamos aqui para graus do transe, né? Porque o conceito de transe nós já vimos aqui, que é um estado especial entre a vigília e o sono, que de alguma sorte abre as portas da subconsciência, né? E que a palavra significa ir além, trespassar, ultrapassar, né? Nós já comentamos isso. Graus do transe. O transe mediúnico ou não pode apresentar dois estados extremos: superficial ou consciente e profundo, inconsciente ou sonambúlico, né? Nós sabemos que o Kardec usa a mediunidade sonambúlica e hoje nós usamos o termo mediunidade inconsciente. Entretanto, entre um e outro, né, o consciente e o inconsciente, há inúmeras gradações que caracterizam o transe parcial ou o semiconsciente. É o que está no meio dos dois, né? Ele não é inconsciente totalmente, não é consciente totalmente, está ali no meio, né? O semiconsciente. No transe superficial, quer dizer, no transe consciente, perdão, não há amnésia lacunar, né? A amnésia lacunar é o esquecimento dos acontecimentos vividos ou presenciados durante o transe. Então, no transe superficial, não há amnésia lacunar. O paciente se recorda de tudo e pode, inclusive, pôr em dúvida o fato de ter permanecido em transe. Pode duvidar, pode achar que é da cabeça dele, da mente dele, ele é que está tendo aquele pensamento. Então, é com o estudo, com o autoconhecimento, para ele saber o que é dele e o que não é dele, que ele vai começar a perceber que é uma comunicação e vai ter, com o treino, né, vai tendo mais tranquilidade para transmitir. E o transe profundo, né, ou como Kardec chama sonambúlico, é caracterizado pela extrema sugestibilidade, né, ele tem uma aceita com mais facilidade, né, com menos resistência à sugestão do espírito desencarnado que está ali, e a amnésia lacunar, ele não lembra depois. Mas vamos lembrar sempre que o comando é sempre do médium, seja consciente, semiconsciente ou inconsciente, é o médium que comanda, porque é a sua ética, é a sua moral, as suas determinações que vão colocar barreiras ou não para o espírito que está ali querendo se colocar. Leon Denis esclarece que durante o transe profundo ocorre uma espécie de sono magnético, né? Magnético, que é o transe inconsciente, né? Aquele transe. Hoje são poucos os médiuns que são inconscientes, né? Que não se lembram depois. Então, Leon Denis coloca
que o médium está num tipo de um sono magnético, que permite ao corpo fluídico exteriorizar-se, desprender-se do corpo carnal e a alma tornar a viver por um instante sua vida livre e independente. Então, todo o transe é a saída, né, do perispírito do corpo físico. Então o perispírito se afasta do corpo, então ele está emancipado, ele está com as suas características, ele está em liberdade, ligado ali ao corpo, e é de perispírito para perispírito que ocorre a comunicação. Nós já falamos sobre isso várias vezes. A separação, todavia, nunca é completa. A separação absoluta seria a morte. Um laço invisível continua a prender a alma ao seu invólucro terrestre, que é o cordão de prata. Está ali junto ao encarnado. Semelhante ao fio telefônico que assegura a transmissão entre dois pontos. Esse laço fluídico permite à alma desprendida transmitir suas impressões pelos órgãos do corpo adormecido. Então, aquele que está ali, né, afastado, ele vai receber a comunicação e é ele que vai transmitir para o seu corpo essas expressões para que o corpo transmita. No transe, o médium fala, move-se, escreve automaticamente desses atos, porém, nenhuma lembrança conserva ao despertar, mas as lembranças estão com ele. Nós sabemos que esses médiuns submetidos a uma hipnose, eles lembram tudo, eles têm toda essa lembrança, têm toda essa situação registradas com eles. A duração do transe varia conforme as circunstâncias perdão. A duração do transe varia conforme as circunstâncias e as condições físicas e psíquicas da pessoa. Agora nós vamos ver um trecho de um livro do Sr. Jaime Servinho. As condições físicas e psíquicas da pessoa, que pode ser fugaz e imperceptível, né, muito tênue para os circunstantes, quer dizer, essas variações que dependem de cada um, as pessoas que estão em volta não percebem, né? Porque cada um tem as suas características. Pode ser fugaz e imperceptível para os circunstantes, né, os que estão em volta. Um súbito mergulho no inconsciente. Ou prolongado com visíveis alterações do estado psíquico. Então, esse transe pode ser muito rápido, muito fugaz. As pessoas que estão em volta nem percebem que ele deu uma saída ali, e pode ser prolongado e ele, né, escrever, né, na psicofonia, falar, escrever na psicografia, falar na psicofonia. A André Luiz, ao citar o assistente Aulus na obra Nos Domínios da Mediunidade, informa que, né, do livro Domínios da Mediunidade, todos os seres vivos respiram na onda de psiquismo dinâmico que lhes é peculiar, dentro das dimensões que lhes são características ou na frequência que lhes é própria. Então, todos nós estamos vivendo na psicosfera que nós montamos, na dimensão a qual nós pertencemos, com o nosso comprimento de onda, com a nossa vibração, com a nossa energia, com a materialização que nós fazemos dos nossos pensamentos. Nós criamos a nossa psicosfera e é dentro dessa, digamos assim, dessa dimensão que nós criamos à nossa volta, com a sintonia com aqueles que estão pensando igual a nós, que nós vivemos, encarnados ou desencarnados. Como eu falei, encarnados, nós estamos juntos e misturados. Por exemplo, desencarnado, se eu estivesse desencarnado, eu nunca poderia estar próxima do Divaldo, como estive numa palestra dele. Eu não poderia ter o contato, embora não conheci pessoalmente, mas assisti palestra, tive a possibilidade de ver os dois pinga-fogos que o Chico
participou. Se eu, estando desencarnado, a gente só tem essa possibilidade quando esses espíritos mais elevados se dirigem a essas regiões, né, onde os espíritos estão, e depende das nossas condições se a gente vai perceber a presença desse espírito ou não, como André Luiz não percebia a presença do Clarence, ao contrário, ele percebia aquela luz, ele fugia. Então, o que ele está colocando aqui? Os seres respiram na onda de psiquismo dinâmico. Ou seja, eu vou respirar, eu vou vivenciar dentro do meu comprimento de onda, né? Dentro das dimensões que lhes são características ou na frequência que lhes é própria. Na sintonia daquilo que eu estou emitindo, com os quais eu tenho sintonia, que estão junto comigo. Contudo, como o médium é, acima de tudo, um intérprete das ideias dos espíritos comunicantes, o orientador espiritual esclarece que, vamos entender muito bem isso, por quê? O médium, seja inconsciente, semiconsciente ou consciente, ele sempre será um intérprete daquilo que o espírito está colocando. Por quê? Porque o pensamento, ele vem compactado. É um download. Hoje fica fácil para a gente entender. Então, ele vem dentro das características, dentro do conhecimento, dentro da bagagem que o médium tem dentro de si, é que esse espírito que está se comunicando vai poder trabalhar. Vamos falar na questão de um espírito superior que queira, por exemplo, editar um livro ou passar uma mensagem. A interpretação vai ser, ele vai passar essa comunicação, o médium recebe aquela ideia pronta e ele vai interpretar com as suas palavras, dentro da sua bagagem, dentro daquilo que ele tem em si de conhecimento, em qualquer tipo de mediunidade. Para a gente entender bem isso, vamos usar um exemplo que eu acho que fica mais fácil para a gente entender, da cozinha. Então nós recebemos um chefe de cozinha, expert, renomado, e nós emprestamos a nossa cozinha para que ele possa realizar um prato. Só que a nossa cozinha não está bem aparelhada, não tem bons condimentos, não tem todos os temperos que ele está acostumado, não tem todas as mercadorias, as coisas que ele costuma utilizar. Ele vai realizar um prato razoável? Vai, porque ele é um bom chefe. Então, dentro daquilo que ele encontra ali, ele prepara alguma coisa boa. Mas ele vai procurar, é óbvio, pedir emprestado a cozinha daquele que tem uma cozinha mais bem preparada, com mais utensílios, com bons condimentos, com boas matérias para ele poder, primas para ele poder utilizar, porque aí ele vai poder realizar um prato melhor. É isso que nós precisamos entender, porque o Emmanuel coloca que os melhores médiuns, os excepcionais, aí no caso um Chico, 80% é o que ele coloca da comunicação que ele recebe, 20% é dele. Então aí a gente vê, né, a bagagem, esses 20% do Chico são fantásticos, né? Mas se a gente analisar que um Chico só retransmite 80%, a gente vai ver que os outros médiuns pode ser 50%, pode ser 40%. Então, de repente, aquela mensagem ela tem muito mais do médium do que do espírito que está se comunicando. Porque conforme for a sua tradução, a sua interpretação daquilo que o espírito colocou, ele vai levar essa tradução, é óbvio, dentro das palavras, dentro do conhecimento que ele tem, se for pouco, diminui muito aquilo que está sendo transmitido, e vai dar a interpretação conforme as suas colocações. Então ele pode colocar no meio de ideias que estão sendo transmitidas para ele, os seus preconceitos, as suas ideias pré-concebidas. Por isso que toda mensagem psicofônica ou escrita, seja de qual forma for, tem que ser muito bem estudada, muito bem analisada, para poder se tirar dali os 30%, 40%, às vezes no 50% que é do espírito que está se comunicando, e poder separar dali o quanto é do médium, porque de repente só 20%
que está ali, o resto é do médium, vai ser o ponto de vista dele, a opinião dele. É isso que nós precisamos entender. O médium vai ser sempre o intérprete. Então, vamos ver aqui o que ele coloca. Vou repetir. Contudo, como o médium é, acima de tudo, o intérprete das ideias dos espíritos comunicantes, o orientador espiritual esclarece que é o Aulus falando no livro Domínios da Mediunidade, examinando os valores anímicos, né, os valores do médium, daquela pessoa que está ali. Então, examinando os valores anímicos como faculdades de comunicação entre os espíritos, qualquer que seja o plano em que se encontrem, não podemos perder de vista o mundo mental do agente e do recipiente. Ou seja, não se pode perder não pode perder de vista, não pode deixar de se analisar as características, os pensamentos, o tipo de vida, a moral, o conhecimento que tem o recipiente, ou seja, aquele médium que está recebendo a mensagem. Mas também não se pode deixar de analisar, né, o conhecimento, o grau de evolução, o tipo de vibração de energia do agente, daquele espírito que está querendo se comunicar. Porquanto, em qualquer disposição mediúnica, a inteligência receptiva, ou seja, do médium, a inteligência receptiva está sujeita às possibilidades e à coloração dos pensamentos em que vive, ou seja, a sua influência, os seus pensamentos, a sua bagagem, o seu conhecimento. E está sujeito também à inteligência emissora, que encontra-se submetida aos limites e às interpretações dos pensamentos que é capaz de produzir. Ou seja, ele está ali dependendo da bagagem, do conhecimento, da moral, do esforço, da energia daquele médium que está ali, mas também aquele médium está subordinado, está sujeito à bagagem, ao conhecimento e à capacidade de comunicação daquele espírito que está ali. Porque às vezes pode ser um espírito que tem muito conhecimento, mas tem dificuldade de se comunicar, de se expressar. Então o médium vai ter dificuldade também para entender aquilo que ele está colocando. É isso que ele está dizendo. As duas partes têm que estar analisadas, porque é um espírito desencarnado que continua exatamente como ele era quando era encarnado. Então, se quando ele era encarnado, ele era prolixo, por exemplo, ou ele tinha muita dificuldade para expressar suas ideias, ele não vai modificar quando ele está desencarnado. Por isso que as características de um escritor aparecem na escrita de um bom médium, de um médium que interpreta da melhor forma possível, como um Chico. Nós vamos ver em Parnaso de Além Túmulo que a Academia Brasileira de Letras ficou espantada, porque cada um daqueles que assinaram as poesias, os poemas que existem lá, os acadêmicos podiam encontrar as suas características, as suas formas métricas, as suas formas de colocar as coisas. Por quê? Porque o intérprete, o médium que escreveu, é muito bom. Então, porque essas características vêm. Então, se é um espírito que tem dificuldade, a culpa não é do médium. Às vezes ele não consegue interpretar direito aquilo que está sendo passado. Então, eu vou repetir o que o Aulus está colocando. Examinando os valores anímicos como faculdades de comunicação entre os espíritos, qualquer que seja o plano em que se encontrem, não podemos perder de vista o mundo mental do agente, que é o comunicante, e do recipiente, que é o médium. Porquanto, em qualquer posição mediúnica, a inteligência receptiva do médium está sujeita às possibilidades e à coloração dos pensamentos em que vive, né, da sua psicosfera. E a inteligência emissora, o espírito está querendo se comunicar, já submetida, né, encontra-se submetida aos limites e às interpretações dos pensamentos que é capaz de produzir. Sendo assim,
O estudo do transe não pode desconsiderar a ação anímica do médium, né? A influência dos pensamentos, da cultura e até dos preconceitos do médium. De ocorrência usual, normal, mesmo nos transes sonambúlicos ou profundos, mesmo no transe inconsciente, vai ser a interpretação do médium e a influência do médium se dará da mesma forma, vai depender da bagagem, do conhecimento, né, do desenvolvimento desse médium. Esse desenvolvimento não é só treino, não adianta ele tem 30 anos de mediunidade, 30 anos que vai toda semana, 2 vezes por semana, trabalhar numa mesa mediúnica, mas não estuda, não faz a sua reforma íntima, não se modifica, fica ali naquele arroz com feijão, não sai daquilo, não muda nada. Porque a mudança se faz através do desenvolvimento do médium, porque o espírito vai se utilizar, né, como no utensílio da cozinha, vai se utilizar da bagagem que o médium tem. Então ele não estuda, não aumenta a sua bagagem, não melhora, não se aprofunda, não realiza o autoconhecimento para realizar a sua reforma íntima, sua transformação, vai estar sempre ali naquele arrozinho com feijão, naquela mesma sintonia, com aquele mesmo tipo de espírito. Daí constatar, perdão, em O Livro dos Médiuns, que os bons médiuns são os considerados como os bons intérpretes, né? São aqueles que transmitem aquilo que o espírito está colocando, mais próximo, né, do que o espírito está colocando. Condição que lhes permite sejam procurados com maior frequência pelos espíritos esclarecidos, né? Os espíritos mais elevados vão procurar os que têm mais bagagem, mais conhecimento, mais desenvoltura moral. Abre aspas aqui, nós vamos ver a colocação que existe no Livro dos Médiuns, no item 223. Os espíritos, né, procuram o intérprete que mais simpatize com eles e que exprima com mais exatidão os seus pensamentos, que estejam mais próximos à sua sintonia, né? Agora nós vamos ver os tipos de transe. Então tem o transe patológico, que é causado por um traumatismo, né, por um acidente, por exemplo. O transe espontâneo ou natural, que é o caso do médium, e o transe provocado, induzido, que é o caso do magnetismo, quando o dialogador, né, o dirigente vai e ele ajuda, né, ele causa o transe ali com o seu magnetismo, ele faz com que o médium tenha facilidade de se desprender e entre em transe. Ou causado pelas drogas, lícitas ou ilícitas. Então vamos ver cada um aqui. Então o primeiro patológico, né? O transe patológico é o fator, no transe patológico, o fator mórbido atua como desencadeante, ou seja, aquela situação que ali atua como desencadeante. Podem ser traumatismos, particularmente os crânios encefálicos, estado de coma, delírio febril, período pré-agônico, são algumas condições em que, suprimidas ou modificadas as relações normais com o mundo exterior, surge eventualmente o transe, estabelecendo contato com esse ou outro mundo interno, a subconsciência. Então, a gente vê no estado de coma as pessoas que estão ali num estado de transe, né? Elas estão fora do corpo e vivenciando. Então, nós vemos naquelas experiências de quase morte as pessoas descrevendo o que está acontecendo, o que viram, com quem falaram. Muitas vezes conversaram com parentes desencarnados, né? E as pessoas que, durante uma febre, ou as pessoas num traumatismo craniano, que têm percepções e entram em transe, né? É o que eles estão colocando aqui. Aí depois nós vamos ver os transes espontâneos ou naturais. Ocorrem em pessoas naturalmente predispostas, né? É o médium ostensivo, que já é predisposto para isso, e o sonâmbulo, porque o sonâmbulo, como nós já vimos no nosso estudo passado, é um paranormal.
Alguns podem ser médios ostensivos também, ou não. Ele só é um paranormal, mas ele entra em transe também. Aí depois nós vamos ver o provocado ou induzido. As principais formas do transe provocado ou induzido decorrem da ação magnética, hipnose ou sugestibilidade, né? Através do hipnotismo, né? Então nós vamos ver as pessoas entrando em transe porque estão sendo hipnotizadas e sugestionadas a realizarem ou fazerem determinadas coisas. B, dos efeitos de substâncias químicas, medicamentos, drogas lícitas e ilícitas, né? Porque o medicamento é uma droga lícita, então ele pode causar um transe também. Ou as drogas ilícitas é o que elas fazem, na maioria das vezes, causar esses transes e às vezes situações em que as pessoas deliram, né? Tem transes de todos os tipos com cada tipo de droga. Tem transes diferentes para cada tipo de droga, né? Então, os efeitos de substâncias químicas, medicamentos, drogas lícitas e ilícitas. Nessas condições, ocorre um bloqueio cortical mais ou menos intenso da atividade cerebral, capaz de conduzir a pessoa ao estado de transe, né? Sair do corpo, né? A se afastar do corpo. Situado entre a vigília, né? O estado desperto, a vigília é atenção, é desperto, propriamente dito, e o sono. Então a pessoa sai do estado de vigília, ela sai ali tá saindo do corpo e não está dormindo, ela está num transe, só que é num transe, digamos assim, quase que psicótico, porque ele é causado por uma droga, ele é causado por uma modificação no trabalho cerebral. E aí nós vamos ver que nós vamos nos aprofundar nesse assunto mais para frente aqui no nosso estudo. No nosso próximo estudo, nós vamos ver a ação dos fluidos do perispírito e da mente na comunicação mediúnica. Até lá!